Algumas coisas parecem desobedecer às leis da realidade. E essas gravações provam isso. Prepare-se para ver o impossível diante dos seus olhos. Número 1. Falha na praia? Algo estranho surgiu. Uma onda chegou diferente. A cor era mais escura e a textura parecia mais densa. Pescadores que estavam por perto correram com suas redes e assim que tocaram a água puxaram peixes. Muitos peixes. As ondas continuaram vindo e eles repetiram o processo como se fosse mágica. Quem assistia ficou de boca aberta, mas alguns também ficaram com um sentimento esquisito. O que fazia aquela onda ser tão diferente? Era um fenômeno natural, ou algo muito mais misterioso vindo das profundezas? Número 2. Mulher travada no tempo. Era um dia comum, trânsito acontecendo normalmente quando uma mulher simplesmente pausou. Parada, sem piscar, sem respirar, sem mover um único músculo. Parecia que o tempo tinha congelado só para ela. Depois de alguns minutos, curiosos se aproximaram. E aí, do nada, ela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Continuou andando calmamente. Foi um bug na realidade? Um truque da mente? Ninguém sabe, mas foi bizarro. Número 3. Braço estranho no restaurante. Uma câmera de segurança flagrou uma cena estranha num restaurante. Um funcionário foi pegar uma garrafa na mesa, mas seu braço esticou de uma forma totalmente fora do normal. Muito mais longo do que deveria ser possível. Ele agiu como se nada estivesse acontecendo, colocou a garrafa de volta na mesa e ainda olhou direto para a câmera com um olhar sinistro, como se soubesse exatamente o que ia acontecer e não se importasse. Ou talvez esse fosse o plano dele o tempo todo. Número 4. Homem teletransportado atrás da van. Um estacionamento tranquilo, uma van passando devagar. E então algo impossível aconteceu. Um homem simplesmente surgiu andando atrás da van, como se estivesse ali o tempo todo. Mas, segundos antes, ele não estava lá. Ele se teletransportou? Saiu de algum portal escondido? As possibilidades são muitas, cada uma mais estranha que a outra. E nas imagens não tinha nenhum truque aparente. Só um pop assustador e um homem surgindo do nada. Número 5. Dentes de réptil ao vivo na TV. Transmissões ao vivo saíram dos trilhos quando alguns espectadores notaram algo esquisito. Dentes pontiagudos, parecidos com os de répteis, aparecendo durante as falas dos apresentadores. O povo começou a dar zoom, voltar o vídeo. Seriam eles disfarces, experimentos secretos do governo ou uma ilusão muito estranha? Os apresentadores continuaram agindo normalmente, mas as transformações assustadoras deixaram todo mundo intrigado. Número 6. Andando sobre as águas. Durante uma pescaria aparentemente comum, um homem conversava tranquilamente sobre o dia enquanto gravava a paisagem. Até que, de repente, algo totalmente fora do normal chamou sua atenção. Alguém estava caminhando sobre a superfície da água. Isso mesmo. Uma pessoa, aparentemente despreocupada, andava calmamente em direção ao barco, como se estivesse caminhando por uma calçada. Seus passos não faziam nenhum tipo de respingo, e ele se movia com total naturalidade, como se desafiar as leis da física fosse parte da rotina. Quando chegou perto da embarcação, agiu como se nada demais tivesse acontecido. Será que era uma ilusão de ótica extremamente bem feita? Ou será que essa pessoa estava realmente violando as leis mais básicas da natureza diante das câmeras? Por mais que tentemos buscar uma explicação racional, essa cena continua desconcertante. Número 7. Olhos de réptil flagrados na multidão. Num local movimentado, onde várias pessoas conversavam e passavam despreocupadamente, um homem estava sendo entrevistado em frente às câmeras, sem saber que, bem atrás dele, algo bizarro estava prestes a ser registrado. Conforme a câmera girava e ajustava o foco, um segundo homem que estava no fundo da imagem revelou algo que ninguém esperava. Seus olhos eram diferentes. Não eram olhos humanos comuns. Tinham um formato gelado, fixo, e carregavam uma intensidade perturbadora. Eram olhos com aparência reptiliana, frios e calculistas, completamente diferentes de qualquer olhar humano. Quando o cinegrafista deu zoom, o desconforto aumentou. As pupilas pareceram se mover de forma incomum, enviando um arrepio imediato para quem assistia. Teria sido apenas um reflexo estranho? Ou aquela pessoa estava escondendo algo não humano? Número 8. Bicicleta invisível. Em uma rua aparentemente comum, com pessoas passando e observando o dia a dia, uma cena surreal chamou a atenção de todos ao redor. Uma mulher pedalava alegremente, só que não havia bicicleta nenhuma ali. Isso mesmo. Ela se movia como se estivesse sobre uma bike,
com os pés fazendo o movimento de pedalar e as mãos segurando onde deveriam estar os guidões. Mas nada estava ali. Era como se a bicicleta tivesse sido removida da realidade. E o mais curioso é que ela parecia não notar nada de errado. Seguia sorridente, pedalando no vazio, deixando quem a via completamente perplexo. Algumas pessoas pararam, boquiabertas, tentando entender o que estavam testemunhando. Seria uma encenação cuidadosamente planejada? Um experimento tecnológico avançado e invisível? Ou seria, quem sabe, mais um daqueles erros na simulação em que vivemos? Número 9. Mulher travada na TV em 1971. Durante a edição do Eurovision Song Contest do ano de 1971, um momento inexplicável foi transmitido ao vivo para toda a Europa. Entre os aplausos e comemorações da plateia, uma mulher foi flagrada batendo palmas, até que, do nada, ela congelou completamente. Literalmente. Seu rosto parou com um sorriso estático, como se alguém tivesse pausado um vídeo. As mãos permaneceram erguidas no meio do movimento, completamente imóveis. A câmera ficou focada nela por alguns instantes, o suficiente para fazer o público em casa perceber que algo estava muito errado ali. Será que foi um erro da transmissão? Algum tipo de travamento de imagem ao vivo? Ou será que, naquele momento, o tempo realmente falhou? E ela ficou presa entre 2 segundos? Número 10. Olhos piscando de forma reptiliana. Durante a apresentação normal de um programa ao vivo, a apresentadora Caroline Secos estava envolvida em sua rotina, sorrindo para o público e seguindo com o conteúdo como de costume. Mas em um momento específico, algo extremamente perturbador aconteceu com ela. Seus olhos, por uma fração de segundo, mudaram de forma. Pupilas finas, verticais e com um brilho incomum surgiram em seus olhos, bem ao estilo reptiliano, como nas descrições populares de seres de outro mundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas quem viu, viu. O mais estranho foi que ela não demonstrou nenhuma reação. Continuou o programa como se nada tivesse ocorrido. Muitos afirmam que foi apenas um erro de iluminação ou uma falha da câmera. No entanto, para outros foi a revelação de algo muito mais sombrio escondido sob a pele da apresentadora. Uma identidade secreta? Um sinal de que nem todos são exatamente como parecem ser? Número 11. Cavaleiros sem cavalos. Durante um evento ao ar livre, várias pessoas estavam assistindo à apresentação de cavaleiros, algo que parecia comum no início, mas logo perceberam algo completamente fora do normal. Os cavaleiros estavam em movimento, agindo como se estivessem montados em cavalos. Só que não havia nenhum animal ali. Eles seguravam rédeas invisíveis, se moviam como se cavalos estivessem sob eles, galopando com total convicção. Mas não havia nenhum cavalo visível, aos olhos de ninguém. A multidão começou a rir nervosamente, alguns gravaram, outros apenas encararam em silêncio, sem entender. Era um truque bem elaborado? Um efeito de ilusão de ótica? Ou será que, naquele momento, a realidade falhou de uma forma que todos puderam testemunhar ao vivo? Independentemente da explicação, aquela imagem ficou na memória de todos que estavam ali. Número 12. Folha mágica em Sukhothai. Na cidade histórica de Sukhothai, na Tailândia, algo aparentemente simples se transformou num espetáculo inexplicável que deixou todos os que estavam por perto absolutamente hipnotizados. Uma única folha, aparentemente comum, começou a flutuar no ar com uma leveza impressionante. Mas o mais estranho era que ela parecia emitir um brilho sutil, quase como se tivesse uma energia própria, um tipo de luz suave que dançava ao redor de sua forma. A folha girava, subia, descia e fazia movimentos no ar como se estivesse sendo guiada por uma força invisível, completamente alheia ao vento ou à gravidade. As pessoas pararam para observar em silêncio, impressionadas com a cena. Seria uma brincadeira da natureza, uma corrente de ar muito precisa, ou algo completamente fora do que conseguimos compreender? O momento parecia mágico, como se aquela folha tivesse vida própria ou estivesse sendo controlada por algo de outro plano. Número 13. Mistério dos peixes congelados. Uma mulher visitava um aquário enorme, daqueles com tanques imensos de água cristalina, repletos de peixes dos mais diversos tamanhos e cores. Mas assim que se aproximou de um dos vidros, percebeu algo que a fez arregalar os olhos. Os peixes estavam parados. E não era só isso. Eles pareciam congelados no tempo, suspensos na água como se fossem estátuas vivas. Nenhum deles nadava, nenhum sequer batia a cauda ou movia as brânquias.
Era como se alguém tivesse apertado um botão de pausa naquele pedaço do oceano artificial. O aquário estava limpo, a iluminação normal, tudo parecia funcional. Visitantes ao redor também ficaram espantados, alguns filmando, outros apenas observando com espanto. O que poderia causar isso? Uma falha técnica? Uma ilusão criada por vidro especial? Ou algo ainda mais inexplicável, como uma interferência misteriosa no fluxo da própria realidade? Número 14. Avião pairando no céu. Durante um dia comum, uma pessoa decidiu filmar o céu, talvez por curiosidade ou apenas para registrar o dia bonito. Mas então algo absolutamente surreal apareceu diante das lentes. Um avião que, em vez de estar voando normalmente, parecia travado no ar. Isso mesmo. A aeronave estava completamente imóvel, pairando como se estivesse suspensa no tempo. Nem hélices nem asas se moviam. Ela estava ali, flutuando como uma foto pendurada no céu. O observador ficou completamente confuso, tentando entender se era uma falha da câmera, um problema de perspectiva ou alguma tecnologia oculta. No entanto, mesmo ao mudar o ângulo, o avião continuava no mesmo ponto, imóvel. Foi uma ilusão de ótica? Um erro na matriz que compõe a nossa realidade? O que quer que fosse, deixou quem viu com uma certeza. O impossível, às vezes, parece bem real. Número 15. Jogadores da NBA sincronizados. Durante várias transmissões de jogos da NBA, fãs atentos notaram algo tão estranho quanto inquietante. Em determinados momentos, 2, 3 ou até mais jogadores faziam exatamente os mesmos movimentos ao mesmo tempo. E não estamos falando de jogadas combinadas. Eram reações espontâneas, gestos com os braços, movimentos de esquiva, até a forma de caminhar, todos em sincronia assustadora. E o mais curioso é que isso aconteceu em jogos diferentes, com equipes e jogadores distintos. A repetição exata dos movimentos fez com que muitos acreditassem estar vendo uma falha no sistema, como se os atletas estivessem sendo controlados por algum programa invisível. Teria sido uma coincidência absurda? Ou uma espécie de copy-paste acidental de dados num mundo simulado? Quanto mais vezes as imagens são assistidas, mais impossível parece acreditar que isso foi apenas acaso. Número 16. Veado com duas cabeças? Num fim de tarde, um homem caminhava por uma trilha tranquila na floresta quando se deparou com um veado pastando calmamente sob uma árvore. A cena era bonita e serena, até que algo bizarro aconteceu. Ao levantar a cabeça, o veado pareceu ter duas cabeças. Por alguns segundos era como se houvesse uma duplicação, um segundo rosto, deslocado e fundido ao original. O homem ficou paralisado, sem entender o que seus olhos estavam vendo. Em questão de instantes, a imagem voltou ao normal, e o animal parecia não ter nada de diferente. Teria sido uma ilusão? Um erro de percepção? Ou será que ele presenciou um breve momento de falha na realidade, onde por um segundo algo que não deveria existir se manifestou? Número 17. Criatura estranha na praia. Em uma praia tranquila, sob o som das ondas e o sol brilhando, uma cena despertou espanto e confusão. Deitado na areia havia um ser estranho. O formato não batia com nenhum animal conhecido. Tinha membros peludos, um corpo mal definido e uma aparência quase monstruosa. Quem filmava chegou a questionar: o que é isso? Mas ao se aproximar com a câmera, a criatura estranha se transformou em um cachorro. Isso mesmo, um cachorro comum, peludo, deitado confortavelmente na areia, aproveitando o dia. Mas por que parecia algo completamente diferente antes? Teria sido uma ilusão causada pela posição e luz? Ou será que naquele exato momento o mundo deu uma pequena travada, revelando um detalhe que não deveria ser visto? Quem assistiu ao vídeo ficou com a dúvida martelando: o que realmente estava ali antes da câmera se aproximar? Número 18. Portal de Hogwarts no trânsito. Numa movimentada estrada, carros e motos passavam normalmente, até que algo sinistro aconteceu. Um por um, eles viravam em uma curva e desapareciam. Sumiam como se tivessem entrado em um portal invisível. O fluxo de veículos continuava, como se ninguém percebesse. Será que sabiam onde estavam indo? Era uma entrada para outro mundo, como em Hogwarts. E mais importante, o que havia do outro lado? Número 19. Esquilo teleportado. Era um dia comum, tudo estava tranquilo, até que surgiu um esquilo, literalmente. Ele não correu de um arbusto, não atravessou a rua. Ele apenas apareceu, como se tivesse brotado do chão. Um segundo antes, a estrada estava vazia. No outro, lá estava ele. De onde veio? Teria o pequeno esquilo algum poder secreto?
Número 20. Árvore crescendo dentro do carro. Um vídeo chocante mostrou uma cena surreal. Uma árvore crescendo bem no meio de um carro. Isso mesmo. As raízes pareciam ter brotado do asfalto, atravessado o veículo e surgido por dentro dele. Pessoas se reuniram ao redor, tirando fotos e tentando entender. O que veio primeiro? A árvore? Ou o carro? A cena fez todo mundo questionar as leis da natureza. Número 21. Pássaros no modo repetição. Um filhote de pássaro gritava por comida. A mãe alimentava, ele comia, e de repente, como mágica, o bico da mãe se enchia novamente. Ela alimentava, e outra vez o bico se enchia. De novo e de novo, como se alguém tivesse colocado a cena no modo loop. Era um truque da natureza? Ou havia algo sobrenatural em ação? Número 22. Água com efeito de TV fora do ar. Durante uma caminhada, um homem viu algo estranho. Uma poça d'água que não refletia o céu nem formava ondulações. Ao invés disso, parecia uma TV antiga sem sinal, cheia de pontinhos brancos e pretos, se mexendo sem parar. A água era real, mas o efeito incomodava. O que será que estava acontecendo ali? Número 23. Reptiliano perdido na multidão. No meio de uma multidão, uma figura diferente chamou a atenção. Pele escura e escamosa, olhos frios e penetrantes. Parecia perdido, como se tivesse caído aqui por engano. As pessoas ao redor pareciam não notar, mas a câmera captou tudo. Era um disfarce? Um ser de outro mundo? Número 24. 3 sósias idênticos no ônibus. Num ônibus calmo, 3 homens sentados com um assento entre eles cochilavam. Idênticos. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesma pose. Passageiros não acreditavam. Seriam trigêmeos? Clones? Ou uma repetição estranha da realidade? Número 25. Caixa que pula de volta no caminhão. Um caminhão passou por uma rua e uma caixa caiu. Mas ela pulou de volta sozinha. E aconteceu de novo. A caixa parecia ter vida própria, saltando para dentro do veículo. Era um robô? Uma pegadinha? Ninguém sabe, mas todo mundo queria uma explicação. Número 26. O olho estranho da rainha. Durante uma partida de polo, a rainha Elizabeth chamou atenção por um motivo inusitado. Seu olho esquerdo estava extremamente avermelhado, e não parecia algo natural. A família real, como sempre, não comentou nada. Isso só aumentou o mistério. Era uma condição médica? Ou algo mais sombrio escondido por trás da realeza? Teorias surgiram, aos montes, enquanto a rainha sorria e acenava, com aquele olho que fez todo mundo se perguntar: será que estamos vendo tudo mesmo? Número 27. Piscar de olhos com defeito ao vivo. Durante uma transmissão de TV, uma mulher teve um comportamento bem estranho. Seus olhos começaram a piscar de forma rápida, irregular, quase como se estivessem falhando. No começo, muitos acharam que era um erro da câmera. Mas os glitches continuaram. Era como se os olhos dela fossem parte de uma máquina com defeito. Alguns juram que era só problema técnico. Outros acham que havia algo mais sinistro por trás. Número 28. Avião desafiando a gravidade. Um vídeo de tirar o fôlego mostrou um avião flutuando imóvel sobre um corpo d'água. Isso mesmo. Ele simplesmente estava parado no ar. Sem se mover, sem barulho, como se o tempo tivesse parado só para ele. Passageiros e pessoas próximas assistiam, perplexos. Era uma ilusão? Uma falha na realidade? A verdade é que por alguns segundos o impossível parecia muito real. Número 29. Nuvem retangular. No céu apareceu uma nuvem completamente branca e com um formato de retângulo perfeito, como se tivesse sido recortada e colada ali. As pessoas olhavam para cima sem entender. Era só uma coincidência climática? Ou havia alguma mensagem escondida? Porque vamos ser sinceros, era perfeita demais para ser aleatória. Número 30. Rebanho congelado. Em Troutbeck, no Reino Unido, algo surreal aconteceu em um campo. Centenas de ovelhas estavam completamente paradas, imóveis, como se estivessem hipnotizadas. Era o dia 23 de julho quando Rory Davis, um personal trainer de 24 anos, recebeu uma mensagem da mãe pedindo que ele olhasse o campo. No começo, ele não deu bola. Mas depois, sua namorada Emily viu a mesma cena e ficou arrepiada. As ovelhas simplesmente não se moviam. Teria sido um fenômeno natural ou uma falha total da realidade? Número 31. Língua reptiliana ao vivo. Durante a cobertura de uma tragédia escolar, um repórter apareceu normalmente, até que sua língua saiu da boca. Mas não era uma língua comum. Era longa, bifurcada, totalmente reptiliana.
Ele se virou rapidamente, como se percebesse que algo tinha escapado. A transmissão continuou, mas aquele momento já estava gravado. Teria sido uma falha de disfarce? Ou havia algo realmente sinistro escondido naquele jornalista? Número 32. Gato Moonwalker. Uma das cenas mais engraçadas e bizarras foi registrada quando um gato parecia fazer moonwalk. Isso mesmo. Ele estava parado, mas as patas se moviam como se estivesse deslizando para trás, igualzinho ao Michael Jackson. Era um bug na realidade? Um gato com talento secreto? Ele não parecia perceber o que estava fazendo. Continuava seu passeio lunar como se fosse um dia comum. Certeza que o MJ teria se orgulhado. Número 33. Reflexo de TV diferente. Um morador relaxava na cama com seu gato, assistindo TV, quando notou algo que gelou a espinha. O reflexo da TV no vidro mostrava uma imagem completamente diferente do que estava passando na tela. Era como se duas realidades estivessem sendo transmitidas ao mesmo tempo. Até o gato ficou encarando. Um defeito? Um erro de iluminação? Ou será que havia algo além do que os olhos podiam captar? Número 34. Céu dividido entre noite e dia. Um homem filmou uma cena que parecia montagem. O céu estava dividido em dois. De um lado, dia claro e ensolarado. Do outro, noite escura como breu. Era como se duas realidades estivessem brigando pelo espaço. Era um fenômeno meteorológico? Ou o próprio céu bugou? A divisão era tão nítida que parecia obra de edição, mas era totalmente real. Número 35. Criatura some na montanha. Enquanto gravava a paisagem de uma montanha, um homem captou algo estranho à distância. Parecia um caminhante, mas não era. A criatura ficou parada por um tempo, quase camuflada no cenário, até que, puf, desapareceu. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. A reação do cinegrafista foi de puro pânico. Ele reviu o vídeo várias vezes, tentando entender o que tinha acabado de filmar. Criatura desconhecida? Bug visual? Ou algo de outro mundo? Número 36. Caminhão mal assombrado. Câmeras de segurança no estacionamento registraram uma cena de arrepiar. Um caminhão começou a sair da vaga sozinho, sem ninguém no volante. E para piorar, a porta do veículo se abriu sozinha. Mas ninguém saiu. Ao analisar mais de perto, era possível ver 3 sombras na frente do caminhão. Nenhuma tocava o veículo, mas ele se movia como se estivesse sendo empurrado. O que estava acontecendo ali? Número 37. Caminhão fantasma na estrada. Tarde da noite, numa estrada coberta de neve, um grupo de homens dirigia tranquilamente. Um caminhão à frente andava devagar, então decidiram ultrapassar. A pista à esquerda parecia livre, mas do nada. Faróis surgiram do nada, direto em direção a eles. O motorista desviou na neve e evitou o acidente por um triz. Ao ver o vídeo em câmera lenta, perceberam. O caminhão parecia ter surgido do nada. Teria sido um bug na Matrix? Ou viagem no tempo? Número 38. Círculo misterioso no céu. Uma multidão se juntou para filmar algo bizarro. Um círculo escuro e gigante pairava entre as nuvens. A forma mudava de tamanho e formato, como se estivesse viva. O interior era mais escuro que o céu ao redor, parecendo um portal. Era uma anomalia atmosférica ou uma passagem para outro mundo? Ninguém conseguiu explicar. Número 39. Papa desaparece ao vivo. Durante uma aparição na varanda, o Papa falava ao público normalmente. Mas ao se virar para sair, ele simplesmente sumiu. Isso mesmo. Um segundo ele estava lá, no outro nada. As câmeras captaram o momento exato em que ele desaparece no ar. Milagre? Bug na realidade? Ou tecnologia secreta? Número 40. Homem reptiliano no corredor. Uma filmagem de segurança mostrou 2 homens andando tranquilamente por um corredor. Mas ao dar zoom em um deles, ele não era humano. Cabeça careca, pele escamosa, orelhas pontudas. Seu rosto tinha feições alienígenas e ele ainda olhava ao redor desconfiado. O outro homem nem percebeu. Era um disfarce, ou uma evidência de que seres reptilianos vivem entre nós. Número 41. Homem de preto no discurso de Obama. Durante um discurso do ex-presidente Barack Obama, todos os olhos estavam voltados para ele. Mas alguém bem ali na frente do palco chamou a atenção. Um dos seguranças. Vestido com um terno preto, pele escura e uma cabeça que parecia reptiliana. Olhos frios, feições pontudas, quase alienígenas. O público não parecia notar, mas quem assistia de casa viu e começou a espalhar o vídeo. Seria um disfarce mal feito?
Ou alguém deixou escapar sua verdadeira forma? Número 42. Olhos reptilianos no Dr. Phil. Num episódio tenso do programa Dr. Phil, as câmeras focaram no rosto de uma convidada, e aí começou o pesadelo. Os olhos dela, por um breve instante, mudaram completamente. Pupilas verticais, brilho esquisito, claramente reptilianos. Ela seguiu falando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o público percebeu. As redes sociais explodiram com teorias. Era só um defeito na câmera? Ou sua verdadeira identidade foi revelada ao vivo? Número 43. Gato-cachorro no telhado. No alto de uma casa, uma câmera captou uma criatura estranha. À primeira vista, parecia um cachorro. Mas olhando melhor, as orelhas eram pontudas como as de um gato e o focinho comprido como o de um cão. Um híbrido esquisito que ninguém sabia explicar. A internet enlouqueceu tentando descobrir. Seria uma mutação genética? Uma nova espécie? Ou mais uma falha no sistema? Número 44. Parede camuflada na escada. Um homem subia uma escada mexendo no celular quando algo muito estranho aconteceu. Ao virar o corredor, parte do chão se moveu. Mas não era chão. Era uma parede camuflada. Ela se misturava perfeitamente com o ambiente, tão bem que ele nem tinha percebido. Ele parou olhando assustado. Era uma entrada secreta? Um truque de arquitetura? Ou algo mais escondido à vista? Número 45. Escolha do inscrito. E agora, a escolha do inscrito do dia. Um vídeo misterioso surgiu mostrando um homem tirando o que parecia ser uma máscara e revelando um rosto nada humano por baixo. A pele era escamosa, os olhos intensos, as unhas longas, como garras. O rosto inteiro parecia confirmar todas aquelas antigas teorias da conspiração. O vídeo se espalhou feito fogo, com gente dizendo que era prova de uma realidade escondida, e outros jurando que era só CGI bem feito. Mas, independentemente da origem, ele reacendeu as discussões sobre reptilianos e sociedades secretas. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que estamos mesmo vivendo num mundo onde a realidade às vezes falha? Ou será que tem coisas que os nossos olhos não deveriam ver? Teorias à parte, uma coisa é certa. Esses vídeos fazem a gente pensar se estamos mesmo no controle ou só observando o sistema falhar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!